Outro assunto agora. O presidente Lula, que está na França para a cúpula do G7, voltou a falar em defesa da soberania e combate ao narcotráfico. Lula, inclusive, apareceu ao lado de Donald Trump, mas os dois chefes de Estado não se cumprimentaram. Essa imagem está rolando aí em todas as redes. André Anelli chegando de volta aqui na nossa programação para falar a respeito deste não encontro, do encontro sem cumprimento, de um climão entre Lula e Trump. André Anelli, bem-vindo de novo. Obrigado, Kobayashi. Foi um não encontro, sim, não teve cumprimento, mas o presidente Lula aproveitou que Donald Trump estava ali no mesmo ambiente que ele e durante o discurso do G7, que é o grupo das maiores potências industriais do planeta, o presidente Lula fez questão de fazer um discurso direcionado a Donald Trump, principalmente no contexto envolvendo a classificação das facções criminosas aqui do Brasil, PCC, o primeiro comando da capital, e CV, o Comando Vermelho, como terroristas por parte dos Estados Unidos. O presidente Lula disse primeiro que é preciso colaboração internacional no combate a crimes como lavagem de dinheiro. Ele inclusive citou o estado de Delaware, que nos Estados Unidos é considerado um paraíso fiscal e que estaria sendo utilizado por criminosos brasileiros para cometerem esse tipo de crime. E o presidente Lula também pediu colaboração nos Estados Unidos no sentido de fazer com que armas não entrem aqui ao país, uma vez que, segundo Lula, quando contêineres partem aqui do Brasil para os Estados Unidos, eles passam por raio-x e quando retornam de lá para cá, não são inspecionados e é nesse momento que muitos dos armamentos acabam entrando e caindo nas mãos de criminosos aqui do país. Nesse sentido, então, o presidente Lula fez um discurso pela colaboração internacional no combate ao que é considerado como crime transnacional e, ao mesmo momento, defendeu também o que ele considera como uma soberania do país, que seria então o direito e a possibilidade de que o país pudesse enfrentar o crime organizado de acordo com as suas leis e sem nenhum tipo de interferência internacional. O presidente Lula fez esse discurso diretamente ligado a Donald Trump, que estava no mesmo ambiente. Mesmo assim, o governo brasileiro segue de alguma forma, ainda que seja já improvável, algum encontro bilateral com Donald Trump no âmbito desse evento que acontece lá na França. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, falando ao vivo, diretamente de Brasília, acompanhando aí todas as agendas do presidente Lula no encontro da cúpula do G7. Obrigado, Anelli. Deixa eu falar aqui com o Mário Vitor Rodrigues. Qual a sua análise a respeito dessas manifestações do presidente Lula neste encontro com lideranças dos principais países do mundo e desse encontro que dessa vez não teve clima? Mário. Koba, não teve clima, mas olha, Lula e Trump são tão parecidos. Várias vezes, né, o Trump deixou claro que gostou da imagem do Lula, da presença do presidente brasileiro. São dois populistas, os dois com idade também, mesma faixa etária, bem próximos. Eu acho que nessa situação, a falta de aperto de mão, ela é realmente uma coisa secundária. Importante é o presidente brasileiro defender o seu lado, e isso o presidente Lula fez, defender a questão da soberania, embora a gente possa aqui no Brasil argumentar, e eu argumento assim, que o CV e o PCC são de fato organizações terroristas. O presidente Lula tem argumentos bons quando ele diz que essa nomenclatura, ela abre portas para movimentações que não interessam ao Brasil. O presidente Lula fez o comentário que tinha que fazer, está defendendo o lado dele ali. Acho que não teve nada demais, mas também não vejo o presidente Donald Trump mudando essa nomenclatura apenas porque o presidente brasileiro fez um discurso ali inflamado. Acho que não vai ser o caso. E você, Zé Maria Trindade, como viu a postura do presidente brasileiro? Olha, é uma reação importante. É para dizer que o Brasil, isso já devia ter sido combinado há muito tempo, né? Que o Brasil não é só o presidente Lula, né? Os governadores, o governador de São Paulo, do Rio de Janeiro, estão combatendo o narcotráfico. Você deveria mostrar para os norte-americanos o seguinte: nos ajudem, né? Faça aí nos Estados Unidos um trabalho de colaboração para evitar a vinda de armas clandestinas para o Brasil e
eu vi um levantamento que mostra que a maioria dos fuzis apreendidos no Rio de Janeiro são de origem norte-americana, né? O Brasil não é produtor de cocaína, mas é um entreposto, um dos maiores do mundo. Vem para cá, diante das nossas fronteiras desguarnecidas, né? E daqui se exporta, se reexporta. Então, assim, há cada vez mais uma tendência de que isso aumente, isso dá muito dinheiro, né? Para você ter uma ideia, tem país que é pena de morte e mesmo assim tentam entrar lá com drogas, arriscando a enfrentar a guilhotina, não a guilhotina propriamente dita, mas a pena de morte, para se ter uma ideia. É um trabalho conjunto, trata-se de organização transnacional. Então, é um trabalho conjunto. O presidente Lula, na verdade, foi para esse encontro do G7 exatamente para demonstrar poder, se encontrar com presidentes e tirar fotografia, principalmente Donald Trump. Não deu certo, não houve a fotografia conjunta e depois eles não se encontraram e não deve ter um encontro reservado como queria o presidente Lula. Mas, de qualquer maneira, é uma indicação de que o Brasil quer combater o crime organizado e se há um interesse do presidente Lula, eu tenho a impressão que ele deveria fazer isso aqui internamente. De que forma? Chamando os governadores, vamos fazer uma ação conjunta. Aqui os recursos públicos federais, a Força Federal e vamos agir conjuntamente. Eu entendo que só um mutirão assim é que pode reduzir, acabar não, mas reduzir essa força do crime organizado. Nós já fizemos esse dia D contra a dengue, por que não contra as facções? Ô, Vitor Antunes, qual a chance de um encontro ali nos corredores, nos bastidores do presidente Lula com o presidente americano levar a um recuo dos Estados Unidos na classificação dessas facções brasileiras como terroristas? Eu colocaria esse encontro entre Lula e Trump como plausível, se secreto. Eu acho que esse antagonismo até exagerado que o Lula tem feito, pelo menos publicamente, a administração do Trump, é sobretudo cálculo político interno. Então, as pesquisas têm mostrado, né, pesquisas das eleições internacionais, que existe sim um efeito positivo para o incumbente em antagonizar os Estados Unidos. Dá para levantar uma série de casos, né? Enfim, isso acabou favorecendo a administração colombiana por algum tempo, favoreceu o México também por bastante tempo e ainda coloca Cláudia Sheinbaum como altamente aprovável e também foi suficiente para reverter o resultado da eleição até no Canadá, né? As pessoas têm que lembrar dessa eleição do Mark Carney que ficou, enfim, foi claramente uma virada propiciada pela má intervenção do governo Trump na política canadense. Então, acho que, sobretudo, o Lula está servindo a uma agenda interna, ele precisa carregar essa pauta de soberania e se mostrar um não negociante, se mostrar, se mostrar rígido em relação às suas crenças. O que não é muito Lula, se a gente para e pensa, né? Se você realmente puxar o histórico do Lula é, sobretudo, um negociante, né? Um fazedor de acordos, um mediador, e ele já teve várias vezes também bons momentos com presidentes republicanos. Eu destacaria ainda que as políticas, muitas vezes amalucadas do Trump, acabam até mesmo favorecendo a economia brasileira. Claro, o Irã gerou pressão, mas, por exemplo, toda a volatilidade do dólar, né? Pressão negativa do dólar tem sido um presente grato, né? Uma surpresa grata para o Brasil. Também tem facilitado também o influxo de investimento para esses mercados do terceiro mundo. Então, Estados Unidos muito amalucados, os investidores olham com olhos melhores esses países, economias periféricas. Então, de certa forma, o Trump tem trabalhado mesmo em favor de uma reeleição do Lula, né, com a sua política externa, e o Lula está fazendo o jogo à altura. O que eu penso é que o Lula tem argumentos muito ruins, sobretudo na pauta de segurança pública, quando ele quer puxar para si essa responsabilidade. Eu destacaria que hoje, né, você tem expansão maciça e morte, também enfim, os quadros mais graves, né, de expansão do crime organizado hoje no Brasil acontecem em uns poucos estados onde o PT é incumbente. Então, destacaria Ceará e Bahia. Eu acho que falta energia, eu acho que existe conivência, sim, do governo federal diante dessa questão. E aí levanta a bola para os Estados Unidos cada vez com o olho mais aberto para as questões latino-americanas, né? Enfim, a gente debateu isso ontem falando sobre Irã. Então, assim, o Lula não faz o trabalho de casa, mas precisa fazer essa cara de mal para o Trump e isso favorece ele internamente.